Então, eu estava falando aqui sobre a questão do Marcelo, rescindiu aí o contrato com o Fluminense, e, cara, o Fluminense fica numa situação aí, né, eu até acho que se o Marcelo continuasse era pior, né, era pior, mas essa rescisão do Marcelo, esse momento aí do Fluminense, quando o Fluminense está ali tão perto de mais um rebaixamento, né, que é uma sina do Fluminense, a situação fica feia, tá? Eu, sinceramente, eu apostaria minhas fichas que o Fluminense cai novamente. E o Corinthians também tá ali e vou falar para vocês, hein? Já pensou Fluminense e Corinthians caindo juntos? E aí a gente teve a notícia do portal Trivela dizendo que o comentário do Marcelo pro Mano Menezes foi um comentário aí barra pesada, né? Que o técnico não encostasse, não fizesse média com a torcida, né? Cara, há quem diga que ele não gostou de entrar com pouca minutagem no jogo. Rapaz, jogador, é o que eu falo pra vocês. Isso vale até pros jogadores do Flamengo, principalmente pros jogadores do Flamengo, né? Que acham que podem estar acima da instituição. Cara, vocês têm que entender que tem uma hierarquia e que não podem ser maior do que o clube. Nenhum jogador pode ser maior do que o clube, gente. Isso não existe. Né? Isso vale também para o Flamengo. Né? Isso vale para a gente também. Não pode ter jogador, nenhuma pessoa pode achar que está acima do clube, né? Ou que não precisa respeitar hierarquia. A verdade é essa. Bem, eu vou trazer aqui agora a informação sobre o presidente Rodolfo Landim, né, que em entrevista ao jornal O Globo criticou a data FIFA e argumentou, né, sobre priorizar as Copas. O grande problema é que a gente perde os jogadores para as seleções, então acaba jogando com o que tem. Tem crítica de que o Flamengo abandona o brasileiro, é o brasileiro que abandona o Flamengo. Os caras pegam e botam 14 jogos dentro da Copa América ou data FIFA. São 38 rodadas, um campeonato super competitivo, eu qualifico o meu time e aí sou obrigado a ceder uma porrada de jogadores. São eles que me tiram do campeonato, que me tiram o Campeonato Brasileiro. Não sou eu que saio. Landim reclamando da CBF. Não é opção do Flamengo. A opção é sempre ter o melhor plantel possível, na expectativa de que vai poder contar com todos os seus jogadores o tempo todo. O problema é que em data da Conmebol não tem convocação de jogador do Flamengo. Então, passa uma percepção de que o Flamengo na Copa do Brasil e Libertadores joga sempre com o seu melhor plantel. É fato. Sabe por quê? Porque eu tenho meus jogadores. No Brasileiro eu não tenho. Eu queria jogar com todos, se me dessem a chance, tá? O Landim ainda citou a lesão do Pedro ao falar das preparações físicas das seleções. Toda vez que cede um jogador, a gente controla o que os preparadores físicos fazem com ele. Isso acontece na seleção brasileira. Imagina nas estrangeiras. A gente mandou o Pedro e falou, ele está voltando de lesão. E o Pedro estava querendo jogar na seleção. Ele forçou a volta. O Pedro vai dizer que quer jogar e você não vai escalar ele? Pelo plano de treinamento, era para ele correr no máximo, 1.500 metros. Que era o que a gente faria, né? Recomendar a carga. O cara foi correr 4.800 metros. No dia seguinte, na primeira jogada, se lesionou. A gente não controla, cede jogador e fica na mão da preparação física de gente da seleção brasileira da CBF. É uma vergonha, né? Tá certo o Landim de reclamar. O Flamengo sofrendo aí esse absurdo, essa sacanagem, né? Toda vez que tem convocação, cede jogador para ter jogador aí sendo aproveitado da forma errada e o Flamengo fica sem esses jogadores. Gente, aconteceu uma situação no Maracanã, né, que torcedores do Fluminense, tá? Não foi a torcida toda, mas torcedores do Fluminense estavam imitando natação, fingindo que estava se afogando, em uma menção à enchente, zoando os torcedores do Grêmio. Não há mais espaço para isso. A humanidade não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Agora, eu entrei em contato com a organização do Maracanã e aí eles nos passaram o seguinte: como no Fluminense ainda tem acesso via ingressos físicos e ticket, cartão de sócio e facial, não necessariamente se conseguirá achar a face dos torcedores. Mas o clube poderia pelo menos tentar.
No caso do Flamengo, por exemplo, a maior parte dos ingressos comercializados é por meio de biometria facial, que facilita a identificação de torcedores. Tá? Poucos ingressos ainda são físicos. A aplicação da biometria facial em todo o estádio depende do clube e não necessita de um alto investimento. Tá? Então, a gente teve aí, no caso, a organização do Maracanã explicando, né, que, cara, infelizmente o Fluminense ainda tem muitos ingressos físicos, mas o certo era correr atrás disso aí, viu, gente? O certo era banir esses torcedores aí que fizeram esse crime, esse absurdo contra os torcedores do Sul. Aí eu vi gente falando assim, mas o pessoal lá do Rio do Grêmio também fez cânticos homofóbicos. Tem que pegar também. Vale para todo mundo. Tem que pegar também, tá? Então a gente teve aí o treino do Flamengo, o último treino antes da final acontecendo. O Felipe Luiz disse que poderia fazer mudanças a cada jogo de acordo com o adversário e assim deve ser na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro às 16 horas deste domingo, tá? Se ele mantiver o que indicou nos treinamentos, o Flamengo terá um trio ofensivo com Gabigol, Plata e Michael, tá? Provavelmente com Gabigol, Plata e Michael. Então ele fez dessa forma, tá? Outra novidade é o retorno do Alexandro, né, que ficou de fora dos jogos com Juventude e Internacional, desconforto na coxa e tal. E aí a gente tem a provável escalação, tá? Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Esse é o setor defensivo. Everton, tá? Everton Araújo, nada de Alan, Gerson e Arrascaeta. Michael, Gonçalo Plata e Gabigol, tá? Então, o Gabigol, Plata e Michael, o Bruno Henrique não pode jogar nesse jogo, né? O Bruno Henrique está suspenso, né? O De La Cruz está machucado, né? O Flamengo tem aí alguns jogadores que ele não pode contar, então esse é o provável time.